Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos começar aqui agora uma aula de urgência e emergência com um tema extremamente importante, tá bom, gente? Traumas. Então, gente, o trauma abdominal. O trauma abdominal é uma das principais causas de quê? De morte em pacientes o quê? Traumatizados, né? Muitas vezes, gente, devido que uma avaliação ineficaz, né? Devido uma limitação na avaliação que pré-hospitalar, né? Então, o trauma abdominal, ele pode ser uma das maiores causas de hemorragia interna nesse paciente, tá? Então, se o meu paciente, por exemplo, está apresentando sinais e sintomas de choque, quais que são os sinais e sintomas de choque, gente? Sudorese, taquicardia, pele fria, pegajosa, né? A minha perfusão capilar maior que o quê? Maior que 2 segundos, né? Quando esse paciente apresentar também redução do nível de consciência, porém eu não estou conseguindo observar o quê? Nenhuma perda de sangue, nenhuma perda de líquido, por exemplo, eu posso pensar, né, em que uma possível hemorragia interna abdominal. Como que vai ficar esse paciente? Ele vai apresentar os sinais e sintomas de choque, tá bom, gente? Ele vai apresentar o abdômen distendido, o abdômen dele vai crescer, vai distender. Por que que vai acontecer isso? Porque tá tendo um acúmulo de sangue naquela região, tá bom, gente? Então, tem sempre que pensar nisso, tá? Paciente que tem sintomatologia para choque hipovolêmico, mas que eu não tô conseguindo perceber, não é mesmo, gente? A olho nu, essa perda de sangue, não tô vendo uma lesão, eu posso pensar nessa possível hemorragia abdominal, tá? Lembrando, gente, as hemorragias internas são as hemorragias mais difíceis de ser o quê? Detectada e de serem tratadas. Esse paciente terá como a gente resolver a situação dele num pré-hospitalar, por exemplo? Não, tá? Porque esse paciente muitas vezes ele vai precisar de um exame de imagem para ver aonde que tá tendo aquele extravasamento sanguíneo, né? O que que tá ocasionando aquilo? E esse paciente, gente, ele terá que ter a sua solução, ele terá que ter uma das etapas do seu tratamento dentro de quê? De um bloco cirúrgico, tá? Pacientes com hemorragias internas, eles têm que ir para um bloco cirúrgico, ele tem que solucionar, ele tem que parar aquela perda, tem que detectar por onde que tá tendo essa perda de sangue, tá bom, gente? Então vamos pensar nisso, tá? Pacientes com sinais, com sintomas de choque, tá? Com o abdômen distendido, que eu não tô conseguindo evidenciar nenhuma perda de sangue visível, tá? Que está tendo cada vez mais uma piora do nível de consciência, esse paciente, eu posso sim estar pensando em quê, gente? Em uma hemorragia abdominal. A solução para esse paciente será realizada aonde? Intra-hospitalar, dentro de um bloco cirúrgico. Ele vai necessitar de quê? De exames de imagem, tá bom, gente? Então temos que ficar atento aí. Algo que vocês podem gravar também é o seguinte: alguns tipos de hemorragias podem apresentar sangramento pelos orifícios naturais do corpo. O que que são orifícios naturais do corpo? Os buracos, né, que já temos em nosso corpo: ouvido, nariz, vagina. Tá bom, gente? Sangramento anal. Então, se ele tá tendo um sangramento por esse orifício natural, também é um momento de estar o que fazendo uma avaliação, está pensando em uma possível hemorragia interna, tá? Vamos falar um pouquinho agora, gente, de lesões penetrantes, né? Então, os ferimentos por lesões penetrantes, ele tem várias causas. Quais que podem ser essas causas, né? Arma de fogo, armas brancas, uma faca, por exemplo, né? Lesões penetrantes pode ser um pedaço de pau, né? Tudo que consiga o que penetrar, tudo que consiga
perfurar, tá, gente? Essas lesões penetrantes, ela pode gerar lesões em vários órgãos, tá? A lesão em múltiplos órgãos é mais evidente quando é arma de fogo, tá, gente? Então, quando eu tenho uma lesão penetrante por um pedaço de pau, por uma arma branca, uma faca, né, por exemplo, são lesões que elas são mais restritas a um órgão em si. Quando eu falo lesões por armas de fogo, ela pode acometer várias estruturas, tá, gente? Isso a gente não pode esquecer, tá? Então, se eu chego agora, né? Se eu chego exatamente agora, eu vim socorrer uma pessoa que levou uma facada e aquela faca está encravada. O que é a minha conduta? O que eu tenho que fazer? Vocês acham que eu posso ir lá e retirar o objeto? Não, tá? Então, quando eu falo de lesão penetrante, isso vocês nunca podem esquecer. Quando eu falo de lesão penetrante, esse objeto nunca pode ser removido, tá bom, gente? Ele nunca pode ser removido. Eu não posso chegar para um paciente que está com uma faca, né, encravada, ir lá e retirar essa faca. Por que eu não posso fazer isso? Porque pode causar hemorragias, pode causar aumento das suas lesões, né? Às vezes aquela faca tá ainda contendo um grande sangramento, tá? Então no pré-hospitalar eu nunca vou estar o quê? Retirando esse objeto, tá, gente? Qual que será a minha conduta então? Eu vou imobilizar o objeto manualmente ou com ataduras, né? Então esse objeto ele tem que ser o que? Imobilizado para evitar que ele fique o que? Dançando de um lado para o outro. Ele tem que ser o que? Imobilizado para evitar que ele se mova durante o que? O transporte, tá? Quando for, por exemplo, necessário eu cortar esse objeto para eu estar soltando aquela pessoa, eu posso cortar. Por exemplo, gente, se for um tronco de uma árvore que tá encravado na pessoa, né? Eu posso ir lá e cortar aquele tronco para quê? Separar a árvore do meu paciente. Agora, eu não posso ir lá e tirar no meu pré-hospitalar o tronco que está encravado naquele paciente, ok, gente? Nunca posso fazer isso, tá? Então, quando, gente, eu vou estar realizando, né, essa separação, igual eu dei o exemplo da árvore, né, sempre uma pessoa vai estar que tá segurando a parte o quê? Proximal do meu objeto. Para quê, gente? Para que ele não se mova e não causa mais lesões naquele meu paciente, tá? A maioria das vezes, os profissionais que irão estar realizando, né, essa separação, né, se for, por exemplo, uma grade de uma casa, se for um tronco de uma árvore, serão quem, gente? Os bombeiros, tá? Então, nós da enfermagem, muitas vezes, vamos estar imobilizando aquele objeto e quem vai ser o responsável, né, para estar cortando, para separar essas partes, a maioria das vezes serão os bombeiros, né? Porque muitas vezes não temos até mesmo os equipamentos específicos para tal conduta, tá? Então, lembra-se, gente, quando eu falar de lesões penetrantes, em hipótese nenhuma eu vou estar retirando aquele objeto no meu pré-hospitalar. Qual que é a conduta do técnico de enfermagem? Qual que é a conduta do socorrista, né? Qual que é a conduta daquela equipe? Está imobilizando aquele meu objeto, tá, gente? E também está separando aquele objeto, como foi o exemplo da árvore, tá bom? Sempre tem que o quê? Imobilizar esse objeto para evitar que ele dance, para evitar que ele se mexa e cause mais lesões, tá bom, gente? Esse objeto, a maioria das vezes esse paciente vai passar por um exame de imagem, tá? Vai ver se ele acometeu alguma superfície, se ele está realizando a contenção de alguma hemorragia, o que ele realmente lesionou, tá? Após esse exame de imagem, a maioria das vezes
esse paciente pode ir para um bloco cirúrgico, tá? Por ter uma estrutura melhor para estar fazendo a retirada desse objeto, tá? Se caso for evidenciado, por exemplo, em um exame de imagem que ele não pegou nenhuma estrutura, que ele está superficial, o médico pode estar retirando esse objeto no pronto atendimento, mas isso é uma conduta médica, tá, gente? Na apostila tem várias fotos, tá, de alguns objetos encravados. Eu coloquei um tronco de uma árvore, né? Eu coloquei uma imagem de uma pessoa, né, com um pedaço de grade que foi encravado também. E tem mesmo uma pessoa aí com uma lesão ocasionada por quê? Por uma faca, tá, gente? Então, na nossa apostila tem assim várias imagens para vocês conseguirem trabalhar, para vocês conseguirem evidenciarem o que é uma lesão penetrante, tá? Não se preocupe, vamos trabalhar nisso em sala, como que eu vou fazer o que, gente, como que eu vou estar imobilizando esse objeto, tá? Mas isso vai ocorrer em quê? Nas nossas aulas práticas, tá bom, gente? Outro tema extremamente importante, evisceração. O que é evisceração? Gente, a evisceração, ela ocorre quando algum, né, órgão abdominal, como por exemplo, o intestino, ele sai externamente da sua cavidade, né? Através de quê? Através de um ferimento. E esse órgão vai manter o quê? Do lado externo, né? Do lado de fora da sua cavidade, o que não é o correto. Então, evisceração, eu tenho que lembrar que é quando algum órgão, né, que é quando alguma estrutura, ela sai da região, por exemplo, abdominal, e ela fica na região que externa, ela fica expostas, tá? Então, quando eu chego em acidentes, né, gente, principalmente acidentes, o que é atropelamento, acontece muito, né, acidentes automobilísticos também acontece muito, evisceração, né? Qual que será a minha conduta? Eu tenho que pegar, eu tenho que colocar aquela víscera para dentro, gente? O que vocês acham? Não, eu não posso tentar recolocar aqueles órgãos de volta na minha cavidade, tá? Eu não posso, porque tem que ter o quê? Uma anatomia, tem que seguir uma estrutura, tá? Qual que será a conduta quando eu chegar em uma cena que eu detectar que o meu paciente ele tá com o quê? Com uma evisceração, ele tá com o seu intestino, por exemplo, para fora, gente. Qual que será a conduta? Eu vou ter que cobrir aquele órgão. Tá bom, gente? Eu vou ter que cobrir com compressas o quê? Umedecidas em soro fisiológico, tá? Então, é claro que se, por exemplo, eu cheguei agora, eu vou imobilizar um paciente, vou colocar esse paciente na maca do SAMU, né? Se as vísceras dele chegaram, por exemplo, ao chão, é claro que eu vou ter que tentar o quê? Agrupar aquela víscera junto com o meu paciente na minha maca, tá bom? Eu não posso tentar o quê? Recolocar aqueles órgãos no lugar, tá? Mas eu tenho que o quê? Juntar, eu tenho que pegar elas de uma maneira que eu vou conseguir realizar o quê? Um transporte daquele paciente, se esse paciente sobreviveu, tá, gente? Porque quando é uma evisceração muito grande, muito intensa, a maioria desses pacientes acabam indo a óbito, tá? Então, a minha conduta, eu cheguei lá agora, eu peguei um paciente que está com evisceração, o meu transporte desse paciente, após eu colocar esse paciente na maca, eu vou ter que deixar o quê, gente? Eu vou ter que deixar aquele órgão coberto, né? Com o quê? Com compressas, né? E essas compressas, elas têm que ficarem o quê? Úmidas, tá? Então, tem que ser o quê? Compressas estéreis úmidas, tá, gente? Para eu estar fazendo o quê? Para eu estar mantendo aquele órgão, para eu estar conseguindo manter o que? A vitalidade daquela estrutura. Agora, por que vocês acham que tem que manter úmido? E se eu pegar aquela estrutura intestinal, por exemplo, colocar lá e só cobrir com pano? Será que vai dar certo? Não, porque esses órgãos, gente, quando eles estão seco, né, ausência dessa umidade, o que vai acontecer? Morte celular.
né? Então ocorre essa morte celular. Essa morte celular, ela não pode ocorrer, tá, gente? Então a gente tem que ter o quê? Uma atenção maior quanto a isso. Não pode ocorrer o quê? Morte celular, tá? Então lembra, paciente com evisceração, não esquece, quando alguma estrutura ela está o quê? Do lado externo, né? Qual que será a conduta? Eu manter esse órgão coberto, né, com uma compressa estéril e ela sempre tem que estar úmida, tá? Esse paciente, ele terá a sua reconstituição, ele terá os seus órgãos, né, inseridos nos seus locais corretos. Aonde, gente? Dentro de um bloco cirúrgico, tá? Dentro de quê? De uma estrutura adequada, tá? Então, esse paciente será encaminhado para um centro cirúrgico. Traumas agora, gente, de extremidades. O que são traumas de extremidades, né? Traumas de extremidades são intercorrências, né, que ocorram onde? Em membros superiores e nos membros inferiores, braço e perna. Pode ocorrer vários tipos de trauma, tá? Luxação, entorse, né, fratura, entre outros. Então, quando eu tenho, gente, por exemplo, uma fratura, né? Quando tem uma fratura, várias estruturas adjacentes podem ser o que? Acometidas, né? Pode ocasionar o que? Hemorragia, lesões em tendões, tá? Entre outros tipos de lesões. Então, fratura, gente. Quais os tipos de fratura que eu tenho? A primeira, fratura fechada. O que é uma fratura fechada? É aquela, gente, que não causa o quê? Uma ruptura da pele. Eu tenho uma lesão, né? Eu tenho o quê? Meu osso quebrou. Eu tenho uma fratura, mas a minha pele está íntegra, né? Eu não consigo o quê? A olho nu, olhar aquela fratura, evidenciar aquela fratura. Tá? Fratura aberta ou exposta. O que é essa? É aquela em que a ferida na pele ou no membro, na mucosa, ela se estende até o osso fraturado, né? Então, quando eu falo uma fratura aberta, eu tenho uma lesão aberta. Eu consigo, que a maioria das vezes, evidenciar, eu consigo ver aquele o que, gente? Aquele osso lesionado, aquele osso quebrado, né? Ela rompeu a pele, ela rompeu a mucosa, ela rompeu a estrutura, tá? Outro tipo que temos, gente, é a fratura incompleta. A fratura incompleta, ela envolve uma ruptura apenas em uma parte, tá? De quem? Do perímetro do osso. Então, ela não consegue quebrar aquele osso, ela não consegue romper aquele osso totalmente, dividir apenas uma parte dela, tá, gente? Temos a fratura patológica. O que é a fratura patológica? Então, patológica vem de doença. Então, a fratura patológica, ela ocorre, gente, em uma área de um osso que doente, né? Quando eu tenho algum problema de saúde, por exemplo, osteoporose, né? Quando eu tenho uma metástase óssea, né? Quando eu tenho um tumor. Então, são fraturas decorrentes do quê? Do enfraquecimento daquela estrutura, tá? Na nossa apostila, a gente também pode evidenciar, tá? Nós podemos evidenciar os tipos de lesões. Eu coloquei fotos para vocês conseguirem perceber uma fratura igual na imagem, né, da letra A, uma fratura fechada, na B uma fratura exposta que conseguiu romper, né, a pele, aquela mucosa, e na C a gente consegue ver uma fratura aqui incompleta. Luxação, né? Eu tenho certeza que todo mundo aí já ouviu falar de luxação, né? Então, luxação, gente, é quando que tem um desalinhamento de uma extremidade óssea, né? Eu tenho que o desalinhamento, ela sai do lugar, né? Então, quando eu falo luxação, eu tenho desalinhamento da estrutura óssea, né? De uma articulação. Então, ela desconecta, ela sai daquela articulação. Por exemplo, né? Temos aqui muitas luxações de joelho, né, de clavícula, entre outras, tá? Então, são bem
dolorosas, tá, gente? Então temos que estar tentando guardar o que esses termos, né? O que eles se referem. Então lembra, luxação, eu tenho o que? Um desalinhamento. Ela saiu, né? Ela saiu de quê, gente? Ela saiu daquela articulação. Ela não está no seu local correto, tá, gente? Então, os sinais e sintomas de luxação: dor, né? Principalmente a dor ao movimento. Por que dor ao movimento? Se meu ombro veio cá para frente, ele saiu da articulação, se eu fizer assim, vai doer, porque ele não está na sua posição correta, tá? Edema, né? Que é o que, gente? O inchaço, deformidade. Porque se eu tenho o meu ombro aqui e ele tá assim agora, eu vou ficar o quê? Deformada, né? Eu vou ter o quê? Esse deslocamento, né? Impotência no movimento. A pessoa não consegue se movimentar, né? Por que ela não consegue se movimentar? Primeiro, o meu osso, ele não está ligado na minha articulação, então eu não consigo fazer o meu vai e vem, né? Quando eu, por exemplo, vou realizar essa movimentação, eu sinto uma dor muito grande, entendeu? Coloquei para vocês também uma foto, tá? De uma luxação de ombro, que eu coloquei onde que eu mostro o que é um ombro, né? Normal, o que é a ligação da clavícula, né? Com todas as suas estruturas normais, né? Coloquei para vocês uma luxação anterior para frente e posterior para trás, para vocês conseguirem evidenciar. É uma foto muito fácil da gente estar percebendo o erro, né? Percebendo aonde que está o problema. E entorse, o que é entorse? Entorse, o problema já não é na parte óssea, né? Quando eu falo de entorse, eu tô com um problema o quê? Eu tô com lesões nas minhas fibras musculares, né? Então, entorse, eu tive uma lesão nessa fibra muscular. Por quê? Porque eu peguei muito peso, porque eu exagerei na academia, né? Porque eu fiz uma corrida intensa. Então, entorse, eu tenho lesões nessas fibras musculares. Então, temos vários tipos. Tem uma fibra muscular aí normal para vocês, entorse do grau 1, que são microlesões, algo muito pequeno. 2, que já é aumentada. E no grau 3, que era o quê? Tem uma separação, já é algo grande, já é algo que intenso. A entorse, gente, acontece muito, por exemplo, quando a gente sobe na cama para pegar alguma coisa que está lá em cima do guarda-roupa, aí que a gente cai e vira o pé. Isso é o que? É uma entorse. Quando eu tenho uma inversão, quando eu tenho uma rotação exagerada do meu pé, por exemplo, tá? Isso também ocasiona essa entorse. Eu tenho certeza que todo mundo aqui da sala já virou o pé alguma vez na vida, não já, gente? Já pisou errado, tava de salto as meninas aí, deu uma desequilibrada e virou o pé, ele ficou inchado, ele ficou doendo. Isso, gente, foi o que a maioria das vezes uma entorse, teve uma lesão na minha fibra muscular, eu tive uma rotação, eu tive uma inversão muito grande daquela musculatura. Amputação, gente. Quando eu falar com vocês de amputação, o que é amputação? É a separação o quê? Total das partes, dos tecidos, né, das estruturas. Inicialmente, gente, o sangramento, ele é o quê? Intenso, tá? Porém, após os vasos, eles começam, fazer assim, ele começa a realizar a contração, tá? Esses vasos, após realizar essa contração, né, ele gera um processo de coagulação e gera o que? O estancamento do sangue. Então, quando eu falo de uma amputação, ela não fica sangrando até parar. Esses vasos, eles começam a fazer contração, ativa aquele processo de coagulação e estanca aquele sangramento, tá? Quando, gente, eu tenho uma amputação total, o que é uma amputação total? Quando eu tenho aquela separação por inteira, separou as partes, o sangramento, ele é mais contido, tá? Ele é contido facilmente, muitas vezes, né? Por causa de quê? Por causa dessa contração dos meus vasos. Então, eu tenho essa contenção do meu sangramento mais o quê? Mais fácil, tá? Já quando o processo é parcialmente, o que é isso, gente? Eu tive um corte aqui
mas a minha mão não saiu. Eu fiquei com a minha mão pendurada, ó. Minha mão ficou pendurada. Se a minha mão ficou pendurada, ela não teve o que, gente? Não teve a separação total dessas partes, o processo de quê? De estancamento do sangue, né? Ele já fica mais o quê? Dificultoso, né? Devido, gente, os vasos, eles não terem a facilidade para contrair, tá? Então, quando eu tenho uma amputação total, eu tive a separação, cortei a minha mão foi para lá e meu membro superior ficou para cá. Eu tenho esse processo de contração muito rápido, ok? Sim. Agora não, eu tenho um processo aqui que a minha mão ficou pendurada, ó, continua com a minha mão aqui. Então, os vasos, eles não conseguem manter nessa contração desses vasos, eles não conseguem. Com isso, eu tenho um sangramento que mais intenso, eu tenho um risco maior de ter uma hemorragia, de ter um choque hipovolêmico, por exemplo. Tá bom, galera? Então, a gente deve ser identificado, né, aquele membro que foi amputado, aquele membro que foi separado e levado para o local de atendimento, tá? Porém, a atenção primordial, gente, é quem? É o doente, é aquela pessoa que tá ali, né? Então, desse modo, eu posso ir lá e falar assim, ah, não, já peguei o cliente, ele já está na ambulância, mas eu não achei o membro, eu vou ter que ficar procurando ele aqui. Eu posso atrasar um atendimento por causa, gente, da minha perna, que eu não achei desse paciente? Não, eu não posso, eu tenho que atender meu paciente. Quem que vai estar fazendo? Quem que vai estar ajudando? Quem que vai estar apoiando nessa procura, né? Muitas vezes os policiais, os bombeiros, enquanto a gente faz o transporte daquele paciente, a gente fala, aqui, gente, vocês podem ficar aí, vocês podem tentar achar o membro para mim, e essa equipe, a maioria das vezes, vão ficar naquela cena, naquele local, para estar realizando essa busca. Então, o transporte jamais pode ser retardado porque eu não achei meu membro. Eu vou resolver, eu vou solucionar, eu vou procurar a manter aquele paciente estável e depois disso eu vou procurar aquele membro, eu vou contar com outras equipes, tá? Nós, gente, quando trabalha, por exemplo, num pré-hospitalar, nós temos a ajuda de várias pessoas, polícia, né, bombeiros, aquelas pessoas que vêm tudo para a cena, então a gente tem que delegar um pouco de funções para eles também, tá? Eu sempre vou manter aquele membro, aquele coto, né? Eu sempre vou manter ele o quê? Úmido, né? Irrigando ele sempre com soro fisiológico. Por causa de quê, gente? Porque eu não posso, né, manter aquela parte seca por causa da morte celular, tá? Eu vou envolver a parte amputada em um saco estéreo. Tá? Então, a parte amputada, aquela parte que eu achei ali, eu consegui achar a perna daquele paciente, eu vou manter aquela parte dentro de um saco estéreo. Após eu envolver aquela parte dentro de um saco estéreo, eu vou pegar um outro saco, uma outra sacola com gelo moído, tá? Vou colocar e após eu vou embalar novamente com uma outra sacola. Eu não posso pegar aquele membro encontrado e colocar ele direto numa sacola com gelo, tá, gente? Então, a conservação desse membro, vamos supor que o acidente foi lá em Cipotânea, 1 hora daqui, foi lá em Bertioga, por exemplo. Eu não posso pegar a perna desse paciente e sair com ela, trazendo ela na ambulância. Tem que manter uma conservação. Então, a conservação desse membro, ele nunca pode ter um contato direto com quem? Com o gelo. Então, eu vou embalar ele, tá? Em primeiro momento, em uma sacola estéreo. Após eu embalar ele nessa sacola estéreo, eu vou vir com uma outra sacola estéreo, o que com gelo moído para estar permanecendo, tá? Para estar conservando aquele órgão em caso de reconstituição, tá, gente? Porém, essa reconstituição é muito rara, muito difícil de estar sendo realizada, tá? Quando eu insiro esse membro diretamente no gelo, gente, eu tenho um resfriamento, eu tenho uma alteração muito grande do meu metabolismo, tá? Então, a gente tem que ter cautela. Lembra-se, nunca posso colocar a perna diretamente, o braço, aquela parte amputada diretamente no gelo. O que é a avulsão? É o desprendimento das partes mole. O que é isso, gente? Da minha pele, epiderme, derme, hipoderme, da minha musculatura, do meu tendão, onde fica a minha estrutura
óssea. Onde que acontece muito isso? Acidente com aliança, tá? A aliança agarrou em algum lugar, eu fui puxar e eu tive esse desprendimento. Acontece muito, a aliança é extremamente perigoso, tá, meninas? Então, quando eu falo avulsão, eu vou lembrar que é algo aqui, que é um desprendimento das partes mole, ok? Como, gente, que quando eu falo de trauma, quando eu falo de emergência, né? Como que vai ser realizado esse tratamento? O tratamento definitivo, a maioria das vezes, né? Ele será o que? Instituído dentro do hospital, intra-hospitalar, né? Com a realização de exames de imagem, principalmente quando é trauma, né? Dentro de bloco cirúrgico, né, entre outros. No pré-hospitalar, o que eu tenho que fazer? Primeiramente, 2 acessos calibrosos nesse paciente. Lembra, emergência, eu não posso lidar com abocate fininho, né? Porque eu preciso de correr volume, aquele paciente não aguenta, né? Se necessário, oxigênio suplementar. Quando, gente, esse paciente está chocando, esse paciente está com uma queda de saturação, está menor que o que? 95%, está com esforço respiratório e está o que? Aferindo, né, essa oxigenoterapia desse paciente por meio de quê? Da oximetria, né? Vou estar realizando essa reposição volêmica. Imobilização, sempre que for um trauma, sempre que for um acidente, esse paciente tem que ser o que? Imobilizado, vamos ter uma aula só para isso. Sempre identificar os sinais de choque, sinais e sintomas de choque. Evitar realizar, gente, palpações o que? Profundas, principalmente região abdominal. No pré-hospitalar, nós realizamos apenas palpação superficial, né? Porque não sabemos como que tá aquela estrutura, não sabemos como que tá aquela lesão, como que tá aquela região interna, tá, gente? Então é isso, consegui falar para vocês aqui hoje alguns tipos de trauma. É importante, muito importante vocês lerem, vocês ficarem atentos, né, com essa nossa aula. Urgência e emergência é algo de extrema importância, sempre vamos estar lidando com algum tipo de emergência, né, até mesmo em casa, num posto de saúde, num hospital, no pré-hospitalar, sempre vamos ter algo de urgência e emergência, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, estou à disposição sempre de vocês para o que precisarem. Quem tem dificuldade pode me chamar no WhatsApp, e-mail, aonde vocês acharem melhor, tá bom? Bons estudos!